Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para o 5º ano. E a nossa aula de hoje, junto com o chaminézinho, vai ser uma aula bastante especial. Vamos falar sobre os direitos e deveres da criança, que é uma aula sobre a Semana da Criança. Agora em outubro a gente comemora o Dia das Crianças e a nossa aula não poderia deixar de falar sobre um tema importante para vocês, que é conhecer os seus direitos e deveres também. A gente já está estudando aí História, tem um tempinho, que para conviver bem na sociedade, a gente precisa ter direitos e respeitar o direito. E hoje vamos conhecer alguns direitos da criança e alguns deveres também. E eu trouxe para vocês um balão de palavras que está relacionado à nossa aula de hoje. Temos aí bastante crianças unidas, brincando, e umas palavras importantes sobre tolerância, alegria, aceitação, união, sabedoria, amor, igualdade. Todas essas palavras, elas formam um conjunto que está composto no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai conhecer um pouco sobre ele hoje. E são palavras que têm como base o respeito ao outro. Lembre-se, para que eu possa ser respeitado, eu tenho que respeitar o outro. E nessa aula de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre isso, sobre o que é ser criança, até que idade é considerado criança. A partir de que idade você é considerado um adolescente? Mas antes disso, observa só essas fotografias que eu trouxe para vocês. O que é que mais chama a atenção nessas imagens? Você acha que todas as crianças elas têm os direitos garantidos por lei? Todas as crianças elas vivem da mesma forma? Quando a gente vê, temos 4 imagens, né? 2 imagens mostram a criança se alimentando, crianças estudando, e as outras 2 temos aí crianças que provavelmente não teve os seus direitos garantidos. Infelizmente, a desigualdade social existe. E mesmo a gente tendo leis que asseguram e que protegem as crianças, muitas delas não têm seus direitos básicos garantidos, que é o direito à alimentação, direito a ter uma casa, direito a estudar. Tem crianças que nem nome têm, e esse é um dos primeiros direitos garantidos, que é você ter um nome, você ter uma família, você ter um teto. Então, infelizmente, aqui no nosso país e em outros países também, as crianças não têm todos os seus direitos garantidos por lei, vivem em condições de vida muito ruins, dormem sem saber se no outro dia vão ter o que comer. Então, devemos sempre agradecer pelo que a gente tem, né? A gente tem um teto para morar, a gente tem uma família que nos acolhe, que cuida da gente, e temos também sempre uma refeição em casa, e o que muitas crianças não têm. Mas o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele é feito com uma sigla chamada ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse ano de 2021, o ECA está completando 31 anos. Aí você imagina, pouco tempo, né? Tantos anos já que o Brasil está desenvolvido, que tem as suas constituições, e os direitos da criança mesmo, ele tem apenas 31 anos. Antigamente, a lei era uma só para todos. Por exemplo, antigamente as crianças elas eram escravizadas, elas tinham que trabalhar. E se por um acaso fizessem algo de errado, a penalidade era igual a de um adulto. Com o tempo, as crianças foram trabalhar em fábricas, nas indústrias, e trabalhavam a mesma carga horária de um adulto. Se um adulto trabalhava 8 horas por dia, uma criança também trabalhava 8 horas por dia. Mas não recebia o mesmo salário que um adulto. E era até bem diferente. Homens recebiam um valor, mulheres recebiam outro valor. E crianças um valor bem abaixo, mesmo estando aí fazendo o mesmo tempo de serviço, o mesmo horário. Atualmente, temos o ECA,
e temos leis que protegem as crianças e o adolescente. Criança não pode trabalhar. Adolescente só pode trabalhar a partir dos 14, sob condição de aprendiz. Então é proibido por lei que as crianças trabalhem. Criança tem que estudar, criança tem que brincar, tem que se divertir. Lembrando que do 0 até os 12 anos de idade é considerado criança, tá bom? Dos 12 até os 17, adolescente. E aqui no Brasil, a partir do 18 é que é considerado adulto. Então, se você ainda tem até 12 anos, perante a lei, você é considerado criança, tá bom? E o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece todos os direitos e auxiliam no desenvolvimento da criança. Protege a criança e o adolescente. É como se fosse uma prioridade máxima. E o Estatuto traz vários direitos fundamentais. Eu vou citar alguns para vocês. Direito à vida e direito à saúde. Se uma criança chegar em um hospital, ela tem prioridade. Ela tem que ser atendida primeiro. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito à convivência familiar e comunitária. Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, que é bastante importante. Brincar, se desenvolver, praticar esportes para que possa crescer mais saudável. E direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Quando vocês estão estudando, vocês estão se preparando para o futuro, para mais à frente, mais adiante, poder escolher a profissão que você desejar. Você pode ser o que você quiser. O importante é que você estude para que isso possa acontecer. E você sabia que esses direitos são absoluta prioridade? Observe essa imagem que eu trouxe para vocês do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó. Ele fala que as crianças devem estar sempre protegidos e tem prioridades no atendimento, tanto em hospital como em outros lugares. A criança é uma prioridade, ela deve ser protegida, ela deve crescer em um ambiente familiar. Quando não se tem os seus familiares de sangue, em um lar adotivo também pode ser, desde que essa criança tenha um teto, um lugar para viver, um lugar para crescer, que tem que estudar. Toda criança deve estar matriculada em uma escola. É um direito garantido por lei. Criança tem que estudar, não pode trabalhar, tá? E lembre-se que nem sempre foi assim. Isso foi uma luta muito grande, porque as crianças tinham que trabalhar. Trabalhavam muito, recebiam pouco, isso bem antigamente. E quando acontecia alguma penalidade, muitas vezes era igual a de um adulto. Por isso que essa lei existe, para que as crianças sejam protegidas. E nessa Semana da Criança que a gente está vivenciando, decidi trazer para vocês esse tema para vocês entenderem que você tem direito e também tem deveres. Eu vou estar sempre lembrando disso. E aqui também tem outros direitos ilustrados. Observa só essa imagem. Direito à vida e à saúde. Toda criança ao nascer ela tem que receber um nome. Existem aí hospitais que trazem esse acompanhamento desde a gestação. Uma mulher, quando está gestante, ela tem que estar sendo acompanhada por um médico para que aquela criança, mesmo sendo ainda bem pequena, já tenha aí atendimento médico, já tenha um acompanhamento médico. Direito à vida e à saúde. Tem que tomar suas vacinas, tem que também estar sempre frequentando lugares que faz bem. Quando a gente fala em vida, a gente está abrangendo alimentação, a gente fala também do brincar, do bem-estar da criança, porque para viver é ideal que a gente viva bem, né? Número 2, direito à liberdade, ao respeito e dignidade. Liberdade de expressão, de poder falar, dar a sua opinião, ter o seu gosto. Cada pessoa tem o seu gosto. A gente gosta de uma coisa, a gente não gosta de outras coisas. O respeito, lembre-se que também você tem que se respeitar primeiro, para depois também respeitar o outro. Respeitar suas regras, obedecer também, né? E a dignidade, morar num lar digno, ser respeitado. Quando a gente vai assistir a um programa de televisão, você pode observar que alguns filmes têm a classificação a partir de 12 anos, a partir de 18, ou classificação livre.
E isso também é muito importante para as crianças. Por quê? Se você tem 12 anos, não é adequado que você assista um filme com a classificação para 18 anos. Porque aí vai estar falando na questão da sua dignidade, em coisas que você ainda não está preparado para ver. A televisão, ela tem que transmitir em horário durante o dia programas que crianças possam assistir. Então, sempre que você for assistir um filme, observe bem a classificação. Se você tem 10, 11 e 12 anos, não assista filmes para maiores de 18, de 20 anos. Prefira os programas de classificação livre, para que você mantenha aí a sua dignidade e o respeito. Direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança vai conviver com sua família. Se não tem família, ela vive em lar adotivo e fica aí esperando por uma guarda, que também é importante. As crianças não devem viver sozinhas, viver nas ruas abandonadas. Tem que viver com sua família. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. Educação gratuita e de qualidade, e isso aqui em Paulista vocês têm educação boa e gratuita e também de qualidade. Tanto é que agora vocês estão me assistindo porque vocês têm esse direito de ter essa educação de qualidade. Direito à cultura é você ter acesso à cultura, saber as suas origens, a sua família, de onde ela veio, quais são os costumes que sua família tem. E ao lazer, o que acontece? Muitas crianças com 11, 12 anos não querem mais ser criança, se consideram adulto. Mas, como eu falei para vocês, de 0 a 12 anos, criança. De 12 a 17, adolescente. Não tenham pressa de querer crescer, de querer virar logo adulto. Porque quando vocês chegarem nesse período, você vai querer voltar a ser criança. E não vai ter mais volta, tá? A infância é um período muito curto da nossa vida. E é um período que não volta mais. E é a melhor fase. Porque você brinca, você estuda, você tem aí os seus pais que estão cuidando de você. Você dorme tranquilo, você não tem preocupação. A vida adulta não é tão fácil quanto se parece, tá? Então, um conselho para vocês. Aproveitem bem essa infância. Aproveite esse período de ser criança. Porque nessa fase você desenvolve a sua inteligência. Você usa a sua criatividade. Você usa a sua coordenação. Você auxilia para seu crescimento, tanto corporal, porque quando eu pratico atividades, quando eu estou fazendo o meu lazer, eu estou me desenvolvendo, quanto intelectual também. Quando eu brinco com algum jogo estratégico, eu estou desenvolvendo aí o meu pensamento. Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Quando você estuda, como eu falei para vocês, você está se preparando para o seu futuro, para a profissão que você vai desejar exercer. E proteção no trabalho é que criança não pode trabalhar, em hipótese alguma. Você pode ajudar em casa, ajudar sua mãe, ajudar o seu pai, mas trabalhar é proibido. Criança tem que estar sempre matriculada. E faça jus a esse direito que você tem de estudar, de ser livre, de brincar, de se divertir, de aproveitar a vida. Mas não vamos ficar aqui só nos direitos, tá? Criança também tem deveres, e deveres que devem ser cumpridos. Como, por exemplo, um dever principal é obedecer os pais, obedecer as regras que tem na sua casa, obedecer a mãe, a avô, os mais velhos. Às vezes eu sei que a gente fica meio chateado quando a gente pede para ir a algum lugar ou fazer algum tipo de atividade e os pais proíbem. Mas é para o bem de vocês. Hoje você pode não entender, mas futuramente você vai lembrar. Tudo que você faz ou que a sua mãe lhe proíbe de fazer é para lhe proteger. Porque os pais são responsáveis pelas crianças. Então eles têm que guardar, têm que proteger. Outro dever, estudar. Se você tem direito à educação, você tem o dever de estudar. Se concentrar nas suas aulas, fazer suas atividades escolares e também se esforçar, né? Não é fazer de qualquer jeito, é dar o seu melhor, porque isso vai contribuir para o seu futuro. Outro dever, manter o ambiente que você vive organizado. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer em casa. Deixar o seu quarto organizado, seus materiais de estudo organizado. Se você ainda tem brinquedos,
deixa o seu brinquedo guardado no lugarzinho dele. Se você não tem mais brinquedo, mas tem jogos, deixa tudo bem organizado também. Outro dever importante, proteger a natureza, preservar o ambiente, manter tudo limpo, não jogar lixo no chão, plantar árvores, ter esse respeito, porque as crianças de hoje, vocês são o futuro do amanhã. Então, esse planeta Terra que a gente vive depende do cuidado que você está tendo hoje. Porque futuramente são seus filhos que vão estar vivendo aqui nesse planeta Terra, tá? E também respeitar o próximo. É um dever bastante importante. Respeitar o limite do outro, a cultura do outro, a religião do outro. Isso é um assunto que eu já venho tratando com vocês aqui tem um tempo, né? De a gente poder entender que o outro é diferente do que eu gosto. O que o outro gosta é diferente do que eu gosto. Então, não esqueça, tá? Toda criança, ela tem direitos garantidos por lei e tá tudo registrado no Estatuto da Criança e do Adolescente. São mais de 200 leis. E agora vamos para o nosso desafio de hoje. Um desafio bastante leve em comemoração a essa Semana da Criança. Você vai fazer uma ilustração de um direito que você não conhecia. De todos esses direitos que eu relatei aqui para você, qual é o direito que você não conhecia? Faça uma ilustração, um desenho bem caprichado e manda aqui pra gente, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, aproveite bem a sua infância, brinque bastante, porque essa é uma fase muito importante da sua vida, tá bom? Tchau, tchau!